Amanhã tem Vitória e Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Corinthians sem treinador, vai virar presa fácil do Vitória amanhã? Nos últimos 2 jogos que o Vitória fez com as equipes sem treinadores, o Vitória venceu. Né? Venceu. Por isso que eu te provoquei. Agora vamos ver o Corinthians. Só que aí o Vitória está com problemas, daqui a pouco o Reinaldo vai trazer, está com muitos problemas. E eu vejo uma situação muito difícil para o Vitória. Primeiro que lá no Corinthians, já teve ontem invasão na sede do Corinthians. Do Fluminense, não? Do Corinthians também. Tá bem? O do Corinthians não perde tempo. Vai para cima. Independentemente disso, amanhã é um jogo de decisão para o Corinthians. A torcida vai estar na porta do estádio, vai pronta para o resultado. Quer dizer, ela espera que obrigatoriamente o Corinthians ganhe do Vitória. Isso até pode acontecer, porque o Vitória está todo quebrado. O secado dos jogadores da Vitória está lá em cima. Né? Eu até ouvi dizer que o correto seria o Vitória até poupar alguns jogadores para garantir todo mundo inteirinho para o jogo de domingo, porque esse aí é a obrigação do Vitória ganhar. Contra o Corinthians pode ganhar, seria muito bom para se afastar um pouco mais da zona, mas eu vejo um jogo muito difícil em razão do estado físico dos jogadores do Vitória. O Vitória, que depois da derrota para o Atlético Paranaense, ele só voltou ao batente no dia de ontem, já que segunda-feira tivemos apenas a apresentação do Ricardo Hiller, tivemos treinamento para os que não jogaram no jogo anterior, segunda foi dia de descanso, porque como bem pontuou o Emílio, o Vitória está esgotado fisicamente, os jogadores não estão aguentando aquele pique de viagem, treinamento não, porque não tem treinamento, né, praticamente de um jogo para o outro. A gente vai ter agora daqui a algumas rodadas, aí sim vai dar tempo de dar uma descansada, de dar uma ajustada no que precisa melhorar. Treinamento foi ontem, o primeiro treinamento visando o próximo compromisso, que é contra o Corinthians na quinta-feira às 20 horas lá na Arena Corinthians. Corinthians que vive aí uma situação delicada, né? Tá na zona de rebaixamento, demitiu seu treinador, pressão da torcida, enfim. Então o Vitória hoje, ele fechou a sua preparação para esse compromisso. Vitória não terá o Leonaldi, jogador que recebeu terceiro cartão amarelo. Para piorar a situação, Rodrigo Andrade voltou a sentir a panturrilha, a lesão que o tirou de alguns jogos aí, alguns jogos anteriores. É dúvida para esse compromisso, não sabemos ainda a lista de relacionados, até porque não é difícil, né? O Vitória está na conta do chá, já falávamos sobre isso aqui, que o Vitória hoje tem no elenco 29 jogadores aptos não, 29 jogadores no elenco, 6 estão no departamento médico. O Vitória não terá também o jogador Osvaldo, que teve uma lesão na posterior da coxa, também está de fora aí desse compromisso, mas no treino de ontem já teve algumas novidades, como bem o Emílio falou, o Dudu, né, o Dudu já está de volta, jogador treinou normalmente ontem, ele que estava se recuperando de uma lesão no joelho, depois teve uma virose, e por fim, e muitos não sabiam, o Dudu passou sim por sessões com o psicólogo do clube. E agora parece que está tudo ok, treinou, vai viajar e é bem capaz, pelos problemas que o Vitória tem hoje no meio-campo, sem o Leonaldi e provavelmente sem o Rodrigo, o Dudu ser o titular ali na meiuca do Vitória. E no ataque, aí tem dúvida. Será que ele vai com o Zé Hugo? Será que ele vai com o Culebra? Eu acho que ele vai com o Culebra mais uma vez no lugar do Osvaldo, ou quem sabe povoar o meio-campo, em vez de Osvaldo, ele colocar o jogador Jamota ou até mesmo Daniel Júnior. Daniel Júnior a gente já explicou o motivo, né, de ele não utilizar, e ele já pontuou, outros treinadores também já pontuaram, o próprio Léo Condé que saiu, o treinador do Cruzeiro também já chegou a pontuar uma vez. O problema do Daniel Júnior é sem a bola. Sem a bola ele tem que ajudar na marcação, fechar os espaços, e parece que ele ainda não entendeu isso aí. É um jovem, tem 22 anos, tem muito a se desenvolver, um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso, chuta bem de fora da área, pisa na área, não é à toa que marcou o gol naquela derrota do Vitória para o Botafogo do Rio de Janeiro na Copa do Brasil, mas é um jogador que também precisa entender jogar
sem a bola. Vitória também teve novidades, 3 jogadores da base foram incorporados aí aos profissionais mais uma vez, né? Porque 2 deles já estavam incorporados desde o início do ano, porém acabaram sendo emprestados à equipe do Itabuna para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, e é o José Breno, que tem 20 anos, esse já joga aí normal no Vitória já desde o ano passado, volante, o atacante liberada, Luiz Miguel, 19 anos, e o atacante Lauan, de 19 anos, Lauan que vem fazendo aí uma boa Série D, é um dos artilheiros da competição, são 9 jogos no total nesta temporada e 5 gols marcados. O Lauan, para quem não conhece, até ano passado ele defendia a equipe do Bahia, era da base do Bahia, acabou o contrato e apareceu no início desse ano no Vitória, onde jogou até a Copinha, chegou até a marcar 2 gols contra o Vasco da Gama, esse jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, lá disputado em São Paulo. Sobre contratações, tudo na mesma. O Vitória, por enquanto, já anunciou o Ricardo Hiller, iria anunciar o Rodrigo Rodrigues, jogador já está no Brasil, porém o clube lá, o Esperance Tenu da Tunísia, né, Esperance Tunísia, ele não quer liberar o jogador. Então o Vitória está tendo essa dificuldade. Não está totalmente descartado, né? Pelo que eu soube ontem. Vitória está tentando uma compensação financeira para poder liberar o jogador que já externou que não tem interesse em permanecer lá no futebol da Tunísia. Outros nomes sendo especulados, o Vitória sondou o jogador Davó, não está negociando, não sabemos, o que a gente sabe é que sondou, fez uma consulta, e em relação também aí a outros jogadores, não passam aí de especulações, tem muitos nomes surgindo. De fato, o Vitória vai trazer 2 zagueiros, mais um homem de meio campo, atacantes também, um de beirada e um centralizado, ou até 2 centralizados. Essa é a ideia da diretoria rubro-negra. Para a gente fechar a arbitragem, Gustavo Ervino Baumerman, lá de Santa Catarina, é o árbitro. Os assistentes, Thiago Americano Labes, de Santa Catarina, Bruno Miller, também de Santa Catarina, é o assistente 2. Quarto árbitro, Lucas Casagrande, do Paraná. Árbitro de vida é o Caio Max Augusto Vieira, lá do Rio Grande do Norte. E o assistente no VAR é o Cirimar dos Santos Meurer, lá do Paraná. Arbitragem de Corinthians e Vitória amanhã na Arena Corinthians. O treinador chegou e deu um sacode no time, mas depois ele errou nesse jogo aí contra o Atlético Paranaense. Porra, você tira o Oswaldo, bota Zé Hugo, um jogador que não tem força pra nada, não sabe driblar, só sabe correr que nem um doido, né? E depois, porra, tem 2 meias lá no banco, ele não bota os caras que chutam no gol, pra botar volante. Você é doido. Valeu, meu primo, participando aqui com a gente, Evanilson. Rapaz, Evanilson já tá reclamando de Zé Hugo. Peraí, o jogo anterior, o Zé Hugo era Zé Messi. Mas peraí, rapaz, Zé Hugo... Agora já Mas Hugo peraí, tá calma. rapaz. Bora entender isso Entendi, aí. né? O que aconteceu, que te falei que no Vitória tinha um monte de jogadores aí que estavam seca alto. Sim. Né? E poderia qualquer um sair do campo estagnado, lesionado. O primeiro a sair foi o Oswaldo. Ele não saiu por uma substituição tática do treinador. Ele saiu porque ele machucou. Ele lesionou e automaticamente a Vitória mudou. E aí acontece uma coisa interessante, viu o Igor? Ele entrou na partida, estou falando Zé Hugo ou Zé Messi, ele entrou na partida, entrou fora do tempo dele. Normalmente Você continua chamando o cara de Zé Messi mesmo, né? eu sigo o povo, o que o povo fala, eu estou com o povo. Pelo amor de Deus. Eu estou com o povo. Eu estou com o povo e o povo está comigo. Né? Então, lembrando que ele entrou fora da posição dele. Ele entra normalmente sem compromisso e com a responsabilidade de atacar o adversário. Para esse jogo, não. Para esse jogo, o treinador pediu que ele jogasse por dentro e marcando. É sério? Coisa que ele não sabe fazer. Entendeu? Então, o futebol que normalmente ele apresenta, futebol explosivo, futebol de ataque, ele não conseguiu explodir. Não conseguiu. Mas Isso foi justamente é a função da mudança de tática que o técnico precisava até para sustentar o posicionamento dele diante da equipe do Atlético.